A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, hoje nós estamos no áudio 28, né? Glórias a Deus por isso. Áudio 28. Maravilha, meus irmãos. Eu falei que seriam 33 áudios, né? Estamos quase lá. Que maravilha. Olha só. Hoje eu quero que você... Esse estudo é baseado em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo no Provérbios capítulo 3. Vamos lá? Provérbios capítulo 3. Ontem nós falamos sobre uma maneira certa, né, de seguir a Cristo em Salmo 1, 2 e 3. Trabalhei bastante naquilo. Bom, Provérbios capítulo 3... E o seu versículo 5, ele diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou conhecimento, né? O que é estribes? É se apoiar, é confiar, é acreditar no seu próprio conhecimento. Essa palavra nos remete a entender que nós não devemos crer 99% naquilo que sabemos. Às vezes, nós viemos para a casa de Deus trazendo alguns costumes ao qual aprendemos de nossos pais, como eu comentei em alguns áudios passados. Se a gente olhasse um chinelo virado, pelo menos aqui em São Paulo a gente aprendeu assim, minha mãe é mineira e ela me ensinou dessa maneira, né? A gente não era cristão, um chinelo virado está atraindo a morte, a gente desvirava o chinelo. A gente gostava de seguir essas coisas. Um espelho quebrado, azar. Uma colher caiu no chão, uma mulher ia chegar. Uma faca, briga. Passar debaixo de uma escada, nem a pau. Então essas coisas, a gente acabou seguindo esses costumes. Era o entendimento que a gente tinha. Mas é um entendimento errado. Mas a gente seguia, porque não sabia da verdade. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desta maneira, meus irmãos, nós compreendemos claramente que a vontade de Cristo é que a gente seja liberto, é que a gente entenda, compreenda, meus irmãos, que o que nós estamos seguindo está errado. Enquanto a gente não aceitar as coisas corretas, a gente vai tombar, a gente vai cair. Por isso, a gente tem que entender, meus irmãos, que Deus a todo momento quer falar conosco. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos tirar do engano, onde o inimigo tem, sabe, colocado sobre nós umas palavras que parece que são boas, mas não são. Ele tem nos enganado. Por isso, a gente tem que entender que as coisas que Deus nos prepara são boas, mas a que o mundo nos mostra são horríveis. Então temos que tomar cuidado para não tropeçar, para não cair nessa mentira. Agora, essa mensagem de hoje, nós vamos ler aqui e entender um pouquinho sobre ela. O porquê dela, o porquê que ela quer nos trazer isso. Porquê que ela nos ensina isso. O Espírito Santo, ele quer colocar em meu e no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, tudo que tem nesse mundo, tudo, deve que a gente venha prestar atenção das coisas que são apresentadas a gente. Talvez o relacionamento não vai certo, por quê? Porque a pessoa está aprendendo errado, a pessoa está seguindo errado, e aí não tem como, não vai dar certo, não vai dar certo. Enquanto a pessoa fizer as coisas do jeito que ela quer, não vai dar certo. Hoje, Deus nos ensina, Deus nos mostra, mas depende de se você quer seguir assim. Então, Provérbios 3,5 deixa claro, deixa muito claro, do jeito que estamos vivendo, não dá para ficar. Da maneira que a gente está vivendo, não dá para ficar. Nós temos que aprender que os nossos conhecimentos do mundo só vão nos derrotar. Não vai nos dar nada, só vão nos derrotar. Então, temos que ter um conhecimento verdadeiro de Deus.
um conhecimento esclarecendo a verdade. Agora dá uma olhada comigo em Oséias. Veja que o profeta Oséias, você que quer encontrar, é no Antigo Testamento, vem Daniel, depois de Daniel, Oséias, né? E no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no verso 6, ele vai dizer o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que de ti esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, né? Isso nos remete, nos ensina que o povo é destruído porque ele não tem conhecimento. Então as coisas que são mostradas para nós nos destrói, porque nos falta conhecimento. Se não tem conhecimento, a gente perece, a gente cai. Essa é a palavra que nos mostra que sem conhecimento pereceremos. Agora dá uma olhadinha comigo em Oséias 6,3. Olha que interessante, né? Lá em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então ele está dizendo, quanto mais a gente gasta tempo em conhecer ao Senhor, muito mais, meus irmãos, a gente aprende. Muito mais a gente sobe e não desce. Deu para entender? Agora, o mundo está rodando por conhecimento de pessoas erradas. O YouTube, a Google, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, todas as ferramentas estão trazendo conhecimentos enganosos, estão atraindo muita gente ao perigo. Talvez você agora está seguindo conhecimentos errados. Está na hora de aprender a verdade, de seguir a verdade, de andar na verdade. Deu para entender? Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios. Vamos voltar um pouquinho aqui. Provérbios, capítulo 24, verso 3 e 4, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha que forte. Aí ela vem no verso 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então você precisa de sabedoria para edificar uma casa e inteligência para que ela se firme. Sabedoria e inteligência. Saber. Você tem que ter o saber com você e a inteligência. E depois, o conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Ambas coisas diferentes, meus irmãos, mas que você tem que ter. Para quê? Para que você consiga ter uma boa casa. Aqui podemos usar como uma casa material, também como uma casa espiritual, ao qual vai te trazer o entendimento que casa tem que ser tratada dessa maneira, que casa tem que ser cuidada. A casa não pode, de forma alguma, ser administrada por alguém que não tenha isso. O esposo, a esposa, ambos têm que ter sabedoria, conhecimento e entendimento. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Tudo isso são coisas que vai te fazer o quê? Olha o prêmio dessa casa. Substâncias preciosas e deleitáveis. Substâncias preciosas e deleitáveis. É uma casa que trará fartura. É uma casa que trará uma bênção. Basta você saber edificar a sua casa. Mas se você quer buscar o seu, construir a sua casa com um conhecimento mundano, errado, pobre de conhecimento mesmo, você não vai conseguir, meus irmãos. Deus não está nesse meio. Por isso que você vai ter que acertar os seus conhecimentos, porque da maneira que está, não vai dar. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje. Não confie no conhecimento que te passaram, confie no conhecimento que é de Deus. Esse te abençoará. Amém? Bom, pega uma caneta e papel. Anota aí a lição de casa de hoje. Mateus 26:41. Mateus 26:41 é a lição de casa de hoje. Bom, temos aniversariantes? Temos sim. Hoje é aniversário da irmã Ianai Dias, lá de Brumado, Bahia, né? Ianai Dias, Brumado, Bahia. Feliz aniversário, varoa, que Deus abençoe seu dia, maravilhoso. Hoje é aniversário também do jovem Gabriel Leverentes, acredito que eu estou falando certo, né?
Hoje ele faz 13 anos. Um grande abraço para a irmã Elisângela, lá do Mato Grosso, né? Que Deus abençoa grandemente. E Gabriel, feliz aniversário, varão. Você é um jovem promissor e vai ser abençoado grandemente pelo Senhor. É só estar nos caminhos dele. Hoje também é aniversário da Letícia, lá da Bahia. Letícia, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente seu dia. Que maravilha, varoa. Bom, não esquecendo também que dia 1 agora, no domingo, eu estarei lá na Zona Norte, São Paulo, Jardim Julieta, Avenida dos Poetas, número 26, próximo ao terminal de cargas, Congresso das Irmãs, Pastor Alisson, Igreja Ministério da Aliança, tá? Estarei lá pregando a palavra de Deus. E dia 28 e 29, estarei em Ananindeua, Pará, lá no Pará. Igreja Assembleia de Deus Galilei, Pastor Fábio. Fica na SN 19, contato para informações 91 8096 0208, Irmã Maria. Fala com ela e ela vai te explicar onde fica a igreja, tudo certinho, se caso você ainda tem alguma dúvida, né? Não também posso deixar de falar, como eu disse ontem, que 2 celulares meus pifou. Ah, não teve mais jeito, meus irmãos. Pifou mesmo, não estou conseguindo mandar os cafezinhos. Eu estou querendo comprar um outro chip, colocar o número neles, mas eu tenho que ter um outro aparelho, porque assim eu ponho as pessoas em outro aparelho. Eu não estou tendo como por enquanto, tá? Bom, olha só que bênção. Hoje eu quero mandar um abraço também para as seguintes rádios, meus irmãos. A Rádio Resgate Net Web, na direção da irmã Rosângela Maia, lá de Maringá, Paraná. E o pastor Robinho, e o irmão Robinho, lá do Rio de Janeiro. Também a Rádio Estrela do Oriente, né? É uma web rádio, na direção do missionário Valdo Andrade, lá de Carmo de Minas. Olha aí que bênção, né? Glórias a Deus por isso. Bom, por enquanto as rádios de hoje é só, e amanhã tem mais.